educação e tecnologia pra transformar. Inclusão, diálogo e equidade no ar, porque aprender é direito de todos sem exceção. Conhecimento que conecta. Educação. Comunicação. Olha, são duas palavras que fazem parte do nosso dia a dia, né? Mas o que acontece quando a gente junta as duas para formar um conceito totalmente novo e, olha, muito poderoso? É exatamente isso que a gente vai entender melhor agora. O que é a tal da educomunicação? Vamos pensar um pouquinho no modelo mais clássico de sala de aula. Geralmente o conhecimento flui numa direção só, certo? Mas e se essa dinâmica fosse diferente? E se o aprendizado fosse, na verdade, uma troca, um diálogo de mão dupla? E essa imagem aqui, ela captura essa ideia perfeitamente. Não se trata de uma pessoa só ensinando e a outra só aprendendo. É uma troca de verdade, uma via de mão dupla. Um fluxo contínuo de ideias, de habilidades, enfim, é uma conversa. E essa é a essência da educomunicação. Para a gente conseguir entender bem esse conceito, nosso roteiro vai ser o seguinte: a gente começa com a definição, depois mergulha nas raízes históricas, vê uns exemplos práticos, conhece o profissional da área e, por fim, tenta entender por que tudo isso é tão relevante hoje em dia. Então vamos lá, começando pelo começo. Afinal de contas, o que é educomunicação? Bom, a educomunicação é exatamente essa interface, esse ponto de encontro. E o ponto-chave aqui não é só usar as mídias na sala de aula, não. É sobre criar o que os especialistas chamam de ecossistemas comunicativos. Imagina só, ambientes de aprendizado que são vivos, dinâmicos, onde a colaboração e o diálogo aberto são a base de tudo. E olha, não estamos falando de algo abstrato. Ismar de Oliveira Soares, que é um dos grandes pioneiros da área no Brasil, define o conceito como um conjunto de ações bem planejadas. O objetivo é criar e fortalecer de forma ativa esses ambientes de comunicação, ou seja, é um trabalho que tem método e tem intenção. Mas essa ideia não surgiu do nada, né? Ela tem raízes bem profundas, que nasceram num contexto de muita busca por transformação social. Tudo começou a ganhar forma lá nas décadas de 60 e 70. Em plena época de ditaduras militares aqui na América Latina, pensadores como Paulo Freire e Mário Kaplun já defendiam a comunicação como uma ferramenta de libertação. Mais tarde, instituições como a Unesco deram uma força para esse movimento e, a partir dos anos 2000, o Brasil se consolidou como um polo acadêmico importante para esse campo. Ok, a gente já viu a teoria, um pouco da história, mas como isso funciona na prática, no mundo real? E é aqui que o conceito realmente ganha vida. Pensa só, estudantes criando rádios na escola, produzindo os próprios podcasts, editando jornais para a comunidade e até usando videogame como ferramenta de aprendizado. A grande virada de chave é esta. Não se trata só de consumir mídia, mas de produzir. Mas claro, para orquestrar tudo isso, surge um novo tipo de profissional. Esse é o educomunicador. E atenção, não é só um professor que sabe usar a tecnologia, nem um jornalista que trabalha numa escola. É uma figura profissional nova, um híbrido que junta a arte da pedagogia com a gestão dos processos de comunicação. A diferença aqui é crucial. Enquanto o ensino mais tradicional foca em entregar o conteúdo, o educomunicador foca em gerenciar o processo. A principal tarefa dele é ser um mediador, um gestor daquele ecossistema de aprendizagem vibrante que a gente falou lá no início. Tudo bem, o conceito é fascinante, mas por que essa discussão é tão urgente, sabe? Justamente agora. Essa frase é muito forte. Os livros didáticos não incluem pandemias. E é aí que a educomunicação mostra o seu valor. Ela permite que o aprendizado seja ágil, seja relevante e conectado com o mundo real, em tempo real. E não se trata de uma tendência que vai passar. O campo está se consolidando. Esse número 110 representa o total de teses e dissertações sobre educomunicação defendidas no Brasil só entre 2000 e 2014. Isso mostra o crescimento acadêmico e a força que essa área vem ganhando. No fim das contas, o grande objetivo é o empoderamento. É dar ferramentas para que as pessoas possam analisar a mídia de forma crítica, possam se expressar com mais propriedade e, o mais importante, lutar pelo direito universal à comunicação, que é um direito, não um privilégio. O que nos leva à reflexão final. No mundo onde a informação é infinita, será que o modelo tradicional de ensino ainda consegue preparar as pessoas para serem criadoras críticas e não apenas consumidoras passivas? A educomunicação aponta um caminho para formar cidadãos mais ativos, mais participativos e prontos para navegar e também transformar esse mundo tão complexo em que a gente vive.